malta, sejam muito bem-vindos ao Carta Mágica. E chegou o vídeo que vocês tanto aguardavam, o mais espetacular, o mais fantástico, o mais hiper mega... Onde raio é que eu fui buscar isto? Não é nada disto. E cá temos o ranking dos 10 jogos mais populares do mês de fevereiro, baseado nos títulos que mais foram falados na plataforma do Board Game Geek. Ao contrário do mês anterior, em que o ranking dos 10 jogos foi renhido, entre alguns até ao último dia do mês, em fevereiro destacaram-se apenas os 3 primeiros. 38 deles fizeram parte do ranking diário, tendo neste top alguns resistentes de janeiro. Querem conhecê-lo? Não saiam daí! Em décimo lugar temos Gloomhaven Jaws of the Lion, um jogo de 2020 de Isaac Shields, publicado pela Cephalophare Games, com um peso de 3,55 segundo o Board Game Geek para 1 a 4 jogadores. Este jogo ocupava a terceira posição no mês anterior, tendo descido 7 lugares no ranking. Assim como o Gloomhaven original, Jaws of the Lion é um jogo de tabuleiro de aventura de fantasia, no qual os seus mercenários enfrentam masmorras para lutar contra monstros e apanhar tesouros. É um jogo cooperativo e o mundo muda conforme se joga, com elementos da história levando os jogadores de uma missão para a próxima e os seus personagens tornam-se gradualmente mais poderosos. Jaws of the Lion inclui um guia, aprenda a jogar, e um livro de cenários para cada capítulo de aventura, percorrendo cada etapa da configuração do jogo e da execução das 5 primeiras missões do tutorial. Gloomhaven Jaws of the Lion é uma experiência adaptada para iniciantes, com conteúdo novo, suficientemente para agradar os fãs que voltam. E para os mais desatentos, sabiam que Frosthaven, uma sequência do jogo de Gloomhaven, que já esteve no Kickstarter, já está disponível para pré-compra em sites como Zato Games? Sabiam? Espreitem! Em nono lugar temos Lost Ruins of Arnak, um jogo de 2020 de Mina Llewellyn, publicado pela Quebec Games Edition, com um peso de 2,77 segundo o Board Game Geek, dado 1 a 4 jogadores, sendo melhor para 3 jogadores. Este jogo ocupava a segunda posição no mês anterior, tendo descido 7 lugares no ranking. Numa ilha inabitada em mares desconhecidos, exploradores encontraram traços de uma antiga civilização. Agora, os jogadores irão liderar uma expedição para explorar a ilha, descobrir artefactos perdidos e encarar temidos guardiões, tudo numa missão para aprender os segredos da ilha. A arte é muito bem executada, a arte é evocativa, colorida e temática. O tabuleiro de jogo tem 2 lados com pequenas diferenças nos custos de viagem e uma trilha de pesquisa diferente, adicionando uma variedade ao jogo. Lost Ruins of Arnak combina com sucesso a colocação do trabalhador e a construção de deck e adiciona um pouco de inovação a ambos. Aventura-te ao estilo Indiana Jones nas selvas mais profundas. E em oitavo lugar temos The Witcher Old World, um jogo com previsão de venda para 2022 de Lucas Wozniak, publicado pela CD Projekt Red, com um peso de 3 pontos em 5 segundo o Board Game Geek, para 2 a 5 jogadores. The Witcher Old World é um jogo ambientado no mundo de The Witcher, criado em cooperação com a Co-On Board e projetado pelo Lucas Wozniak, autor dos jogos de tabuleiro como Valhalla e Titans. The Witcher Old World ocorre muito antes dos tempos da saga de Geralt de Rivia. Os jogadores assumem o papel de caçadores de monstros profissionais que recentemente completaram o seu treino numa das escolas de bruxos. Escola do lobo, da víbora, do gato, do urso ou do grifo. Nas suas aventuras pelo continente, jovens bruxos enfrentarão escolhas difíceis, aceitarão contratos, enfrentarão monstros e talvez se envolvam em lutas com outro bruxo para defender a honra da sua escola. A campanha de crowdfunding do jogo no Kickstarter começará em maio de 2021 e oferecerá à comunidade a oportunidade de ter um impacto significativo no conteúdo do jogo, bem como nas histórias que ele apresenta. The Witcher Old World estará programado para ser lançado em abril de 2022. Neste momento, o jogo está planeado para ser lançado em inglês e polaco, mas há vários idiomas que estão a ser negociados. Fiquem atentos!
Em sétimo lugar temos Tiny Epic Dungeons, um jogo com previsão de venda para 2021 de Scott Holmes, publicado pela Gamelin Games com peso de 2.33 segundo o Board Game Geek para 1 a 4 jogadores. A Gamelin Games continua a sua longa série de jogos de tabuleiro cooperativos com Tiny Epic Dungeons, uma aventura com tema de fantasia integrada no mundo de Hogmore. Tiny Epic Dungeons traz de volta a mecânica central dos títulos anteriores, enviando os jogadores para as masmorras à procura do seu chefe. O grupo sobrevive à luz de uma única tocha e, quando ela se apagar, a escuridão prendê-los-á abaixo da superfície para sempre. Os jogadores assumirão um papel de fantasia clássico como um bárbaro, ladino ou feiticeiro e cada um possui habilidades, feitiços e equipamentos exclusivos para recolher durante a exploração. A linha de jogos de tabuleiro temáticos da Tiny Epic é projetada para sessões que duram não mais que 1 hora, compactando vários temas e várias mecânicas. A Gamelin já entrou na fantasia como Tiny Epic Quest 2015, enviando os jogadores para completar uma série de missões para ganhar o máximo de pontos de vitória. O estúdio lançou Tiny Epic Pirates este ano, empregando um rodel para os jogadores escolherem uma ação diferente a cada turno, enquanto tentavam primeiro enterrar a sua ilícita herança. Tiny Epic Dungeons começou a sua campanha de Kickstarter a 23 de fevereiro, estando bem lançado para ultrapassar o seu objetivo. E em sexto lugar temos Root the Marauder Expansion, uma expansão para o jogo Root de Patrick Leader e Cole Hurley, publicado pela Leader Games para 2 a 6 jogadores, sendo melhor para 5 jogadores. Root the Marauder Expansion apresenta 2 novas fações e novas opções de jogo. Quais são? Lord of the Hundreds é um carismático e ao mesmo tempo assustador. Ele governa uma vasta horda de guerreiros recém-chegados à floresta e está apenas interessado no seu domínio. Os Keepers em ferro são estranhos à floresta, surgindo aqui apenas para recuperar as relíquias espalhadas e perdidas de uma antiga civilização. Os Keepers trabalham para estabelecer estações intermediárias em toda a floresta e formar alianças com outras fações, na esperança de recuperar as suas relíquias mais rapidamente. Root the Marauder Expansion também introduz um novo nível para o conflito pela floresta, Hirelings. Estas pequenas fações podem ser usadas para qualquer número de jogadores e apresentam novas combinações de poderes surpreendentes. Finalmente, The Marauder Expansion também inclui um novo sistema de draft de configuração adequado para jogos casuais e competitivos. O jogo original dá de 2 a 4 jogadores, permitindo com esta expansão aumentar até 6 jogadores. Esta primeira expansão de Root tem previsão de venda para janeiro de 2022. Em quinto lugar temos Res Arcana, um jogo de 2019 de Thomas Lehman, publicado pela Sandcastle Games, com um peso de 2.58 segundo o Board Game Geek para 2 a 4 jogadores, sendo melhor para 2 jogadores. Numa torre alta, um alquimista prepara poções usando frascos cheios de fluidos oriundos de outro mundo. Num bosque sagrado, uma druida moe ervas para um ritual místico. Nas catacumbas, um bruxo invoca um dragão. Este é o mundo de Res Arcana. Nele, a vida, a morte, o impulso, a tranquilidade e o ouro são os pontos essenciais que alimentam a arte da magia. Os jogadores escolhem o seu mago, reúnem essências, criam artefactos exclusivos e usam-nos para invocar dragões, conquistar lugares de poder e alcançar a vitória. Res Arcana já conta com uma expansão, Res Arcana Lux et Ténébris, no mercado desde 2019, que adiciona mais cartas a todos os baralhos e alguma variedade de configurações. Res Arcana em 2020 foi recomendado para o Kenners Field de Ars e nomeado e vencedor do As d'Or, Jeu de l'année expert. Se ainda restavam dúvidas que este é um ótimo jogo, ficámos sem elas neste momento. Pá, com tantos prémios, é impossível, não é? Vamos a outro. Em quarto lugar temos a segunda edição do Great Western Trail, um jogo de Alexander Pfister, publicado pela Eggerspiel, com um peso de 3.71 segundo o Board Game Geek para 2 a 4 jogadores, sendo melhor para 3 jogadores. E o que é que temos aqui, perguntam vocês desse lado?
Cá está, já ouvi? Ora, a primeira edição do Great Western Trail foi lançada em 2016, tendo este jogo sido um êxito desde então. Agora, em 2021, a editora Plan B Games, que detém Eggerspiel como marca, anunciou esta segunda edição do Alexander Pfister. As mudanças são notórias imediatamente a partir da caixa, com o artista Chris Killam a ir buscar inspiração aos westerns spaghetti de Sergio Leone, usando faixas pretas na parte superior e inferior da caixa para dar uma sensação panorâmica e cinematográfica com a imagem a estender-se pelas laterais da caixa. Killiams também criou uma nova arte para o tabuleiro e para as cartas. Além disso, Pfister e Eggerspiel estão a trabalhar em 2 trilhas adicionais do Great Western, cada um dos quais usará elementos do jogo original, construção de deck e rodel, mas de novas maneiras. A segunda edição do Great Western Trail será lançada no terceiro trimestre de 2021, enquanto o Great Western Trail Argentina será lançado em meados de 2022 e o Great Western Trail da Nova Zelândia em meados de 2023. Uma nova edição do Rails to the North, lançada pela primeira vez em 2018, também chegará em 2021 para ser compatível com a segunda edição do Great Western Trail. Rufados tambores para o terceiro lugar, temos Dune Imperium, um jogo de 2020 de Paul Dinnan, publicado pela Direwolf, com peso de 2.89 segundo Board Game Geek. Dá de 1 a 4 jogadores, sendo melhor para 3 ou 4 jogadores. Este jogo ocupava a primeira posição, pois é, no mês anterior, tendo sido apenas 2 lugares no ranking. Uou! Em Dune Imperium, cada jogador assumirá o controle de um líder de uma das grandes casas e usará uma combinação de construção de deck e colocação de trabalhador. Cada jogador começa com um baralho de cartas que podem melhorar durante o jogo. Durante o curso de uma rodada, os jogadores estarão a ganhar recursos e também a destacar tropas para a zona de conflito ou para o seu quartel para combater futuros conflitos. E em segundo lugar temos Red Rising, um jogo de 2021 de Alexander Schmidt e Jamie Stegmaier, publicado pela Stonemaier Games, com peso de 2.26 segundo Board Game Geek, de 1 a 6 jogadores. Baseado na série de livros de Pierce Brown, apresenta uma sociedade distópica dividida em 14 castas. Cada jogador representa uma casa que tenta chegar ao poder, enquanto reúne uma variedade de seguidores, representados pela mão de cartas. Para reforço da reputação social, o jogador tem de ganhar influência e reunir mais seguidores. No entanto, quando alcança o topo da pilha, terá de decidir se rompe as correntes da injustiça ou alicerça o seu lugar no sistema de castas ao ingressar no escalão mais alto dos Golds. Red Rising é um jogo de construção, de combinação de gestão da mão, à medida que os jogadores colocam cartas estrategicamente para ganhar mais seguidores e avançar os interesses da sua casa antes que os seus oponentes possam escalar até ao topo do polo de influência. Gerindo uma mão de 5 cartas, o jogador estará a jogar uma carta a cada turno para ativar um dos locais no tabuleiro de jogo, obtendo o seu benefício e reforçando as suas maquinações políticas. E qual o jogo que está em primeiro lugar? É Sleeping Gods, um jogo cooperativo de 2021 de Ryan Laucott, publicado pela Red Raven Games, com um peso de 3 segundo Board Game Geek, de 1 a 4 jogadores, sendo o melhor para 2 jogadores. Em 1929, o navio a vapor de Manticore estava a caminho da cidade de Nova York quando foi atingido por uma terrível tempestade. Quando a tempestade passou, a tripulação estava perdida em mares estranhos, debaixo de um céu coberto de estrelas desconhecidas. Aqui, os jogadores assumem o controle da tripulação em modo solo ou em equipa e exploram um mundo aberto com um atlas, mais de 400 cartas exclusivas e um livro de histórias com milhares de opções possíveis na sua busca para encontrar totens suficientes para acordar os deuses para que eles os enviem novamente para casa. Sleeping Gods é um jogo de Atlas. Cada página do Atlas representa apenas uma pequena parte do mundo que o jogador pode explorar. Quando chega ao fim de uma página e deseja continuar na mesma direção,
basta virar mais uma página e seguir em frente. Sleeping Gods é também um jogo de contos de fadas. Cada novo local contém aventuras selvagens, tesouros escondidos e personagens vividos. As escolhas de cada um afetam os personagens e o enredo do jogo e podem ajudar ou atrapalhar as hipóteses de vocês voltarem para casa. É, por esta descrição, um excelente jogo, sem dúvida. E chegamos ao final do Top 10 de Fevereiro, com todas as posições preenchidas. Acabou! Ficaram surpreendidos com este top? Deixem todas as vossas opiniões nos comentários. Não se esqueçam de seguir Carta Mágica nas redes sociais e subscrever o canal no YouTube. A mim resta-me agradecer-vos por terem ficado desse lado. Obrigada, malta, e até um próximo vídeo. Vemo-nos por aí!